A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, algum dia sem gravar aqui, eu peço desculpa, apesar da gente ter orado nesses dias. Hoje nós somamos 90 dias de oração pela nossa igreja local, pelos nossos irmãos, oração pela nossa família, oração pelas famílias e oração pelos nossos amigos, nossos internautas que sempre nos acompanham aqui. Talvez você não pediu a oração, mas você curtiu, você comentou e a gente acaba incluindo vocês também nas nossas orações. Que o Altíssimo proteja a sua vida, proteja a sua família, proteja as pessoas que você ama, que o Altíssimo possa te dar uma direção sobre a sua vida e possa abençoar você, né, com a felicidade, abençoar você em todas as áreas da sua vida. Amém? Amados, hoje, até que algum dia eu venho tentando abordar um assunto muito importante. E esse assunto trata-se do batismo. Então, há muito questionamento e vocês me perdoem. Sobre o batismo, hoje eu vou falar especificamente sobre o batismo, né? Mas não vou estar falando sobre os tipos de batismo, né? Na Bíblia nós encontramos pelo menos 6 tipos de batismo. Não é essa a nossa temática dessa madrugada. E também não é um bate-papo sobre perguntas e respostas, dúvida, o que posso, o que não posso, né? O que eu vou falar hoje, nós também estamos delimitados, baseado pelo nosso credo, né, das Assembleias de Deus, a nossa profissão de fé, aquilo que nós cremos, tá? Eu respeito a interpretação de todos os outros, mas eu quero mostrar aqui, dentro das Assembleias de Deus, o que é que nós cremos com relação ao batismo nesse momento, o que é o batismo, o que é essa temática, tá? Nós não vamos estender para outros assuntos, tá bom? Quem sabe a gente grave um vídeo aqui só sobre os tipos de batismo que a Bíblia fala, né? Ou perguntas e respostas frequentes, né? A questão do batismo, tá bom? Então, muito bem. Para a gente começar, a gente precisa entender assim, que o batismo é uma instituição divina. Foi Cristo quem instituiu a sua necessidade e a sua importância. Apesar do batismo ter sido começado com João, os irmãos devem lembrar que o profeta João, Jesus vai testemunhar dele, diz que nascido de mulher não houve nem haverá nenhum outro profeta na qualidade, na dimensão do que representou o profeta João Batista. E João é que começa a pregar o evangelho e começa a realizar o batismo para a remissão do pecado dos homens. E o batismo que João realiza, sim, meus amados, é o batismo por imersão. Então a ideia de batismo, ela começa com João Batista, e o batismo que ele realizava no Rio Jordão tinha uma conotação para o arrependimento dos pecados. Então por que o batismo? Porque eu me arrependi das coisas ruins que eu pratiquei, do tempo da ignorância, do tempo em que eu me fazia inimigo de Deus por causa dos meus pecados. Então quando eu encontrei Cristo, eu precisei mudar a minha forma de pensar. E o batismo é a confissão pública da qual eu abracei a fé em Jesus Cristo, abracei o Senhor Jesus Cristo, abracei o seu sacrifício como se fosse o meu próprio sacrifício. É uma outra questão também, que a gente, se não cuidar, acaba entrando nela, sobre o sacrifício vicário, substituto. É um dogma, é uma doutrina nossa, né, que nós entendemos que a morte de Jesus simbolizou também a nossa morte para o mundo,
a fim de que nós possamos viver para Cristo. Talvez no outro momento a gente discute um pouquinho compartilhe um pouquinho sobre essa situação. Então, muito bem. Vamos pegar um texto base para a gente poder começar aqui e trabalhar, né? O texto que eu quero ler com vocês está em Marcos, capítulo 16, 2 versículos, versículo 15 e versículo 16. É uma ordenança, ou seja, as últimas instruções que Jesus vai dar aos seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Escute bem o que diz esse versículo. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, as boas novas, ela precisa ser pregada para todo mundo. As pessoas precisam aprender que todos nós somos pecadores, né? Que todos nós descendemos de um único tronco. Esse tronco universal é Adão e Eva. Embora existem tantas teorias ligadas à falsa ciência, apontando que o homem veio do macaco, veio de alguma espécie de hominídeo. Não acredita nisso. Você vai precisar ter fé para crer nisso. A verdade é que todas as coisas foram feitas de uma maneira perfeita pelo Criador, inclusive nós, seres humanos. Você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui? De onde viemos? Para onde iremos? Talvez você já passou por crises existenciais. Qual é o seu papel? Né? Talvez você já ficou bastante chateado com a vida e disse: olha, mas eu não valho nada, eu não tenho serventia nenhuma. Qual é o meu propósito aqui? O propósito do homem, já falei em outros vídeos gravados, é que ele reconheça que ele pecou, que ele reconheça que ele se afastou, que ele reconheça que por causa do pecado tornou-se inimigo de Deus e se afastou de Deus, e se afastou do jardim, e se afastou da casa do Pai. E nós precisamos nos reencontrar enquanto ser humano quando nós voltarmos de novo ao jardim, voltarmos de novo à casa do Pai, para que o Senhor nos restitua a nossa mente, a nossa compreensão concernente ao nosso papel como ser humano aqui na Terra. Então, muito bem, esse texto básico, ele é muito revelador. O Evangelho, ele precisa ser pregado por cada um de nós. Quantas pessoas hoje estão aí desorientadas, casamento destruído, vida destruída, sem viver um propósito, sem conquistar, sem crescer espiritualmente ou crescer de uma outra maneira, porque não se encontrou, não se encaixou, tem muito parafuso solto, né? Sendo que poderia estar em algum lugar, numa utilidade específica para a qual ele foi construído. Tem muita peça solta por aí, longe do seu propósito. E é para você que eu falo e prego esse evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho do jardim, o evangelho da casa do Pai. E o que é interessante, que como eu expliquei, a questão do batismo, ele começa com João. E João vai falar uma coisa muito importante quando ele vê o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai testemunhar que ele, João, batizava com água, mas que viria outra após ele, que esse sim, além de batizar com a água, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Conotando um outro tipo de batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, da qual nós cremos, né, veementemente, dessa efusão, dessa plenitude do Espírito, para que o Senhor complete a obra em nós. Então, muito bem. Então é interessante a gente saber aqui que o Evangelho precisa ser pregado. Aí no versículo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Olha só. Mas quem não crer será condenado.
Então o batismo, ele se torna importante à medida de que ele consolida a nossa fé. É a prova de que nós podemos dar às muitas testemunhas que nos rodeiam que nós somos salvos. Pertencemos agora ao reino de Deus, somos cidadãos do céu. Precisamos mudar a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso comportamento. Isso faz parte das práticas cristãs. Mas uma coisa bem legal, que a última parte do versículo 16 diz assim: mas quem não crer, será condenado. Ele não vai ser condenado porque ele não batizou. Ele vai ser condenado porque ele não creu. Mas se ele crer verdadeiramente, ele precisa ser batizado, que é a confissão dele, o arrependimento diante das muitas testemunhas que o rodeiam. Tá bom? Aí eu quero falar que algo muito importante também: o batismo era uma ordenança de Jesus. Lá em Mateus 28:19, nós vamos ler mais uma vez ele reforçando a lei de Marcos: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. O que é importante é que o evangelho precisa ser ensinado, e essa é a razão porque eu tenho gravado vídeos aqui. Eu tenho discipulado através desse canal pessoas, né? E se você, mesmo que você não me conheça, que você só apenas acompanha às vezes as minhas postagens, e você quiser se batizar porque você creu, me chame no privado, né? Nós podemos realizar o seu batismo e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e será um cidadão do céu, encontrando o seu propósito, voltando à casa do Pai, voltando ao jardim e vivendo a plenitude que Deus escolheu para a sua vida. Então, em Mateus 28:19, nós vamos ler algo importante: de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança do batismo. Outra coisa, o batismo também, ele simboliza o selo da nossa fé. Ele deve ser visto como selo de justiça que vem pela fé. Evidentemente, deve seguir a fé, como determina alguns textos, né, que nós já lemos aqui para você. É o caso do Marcos 16:15, versículo 16, dessa importância. Ele vai selar, né? A salvação não é, o batismo ele não é a garantia da salvação, mas a garantia da salvação é o crer, né? Mas quem crer e for batizado, ele é uma complementação da nossa fé. Por isso que fala que ele é o selo daquilo que nós cremos, quando nós, diante da sociedade, assumimos um compromisso com Deus. É igual quando uma pessoa vai casar. Existe dois tipos de casamento: o civil e o religioso. No civil, ela precisa, né, levar as testemunhas, ela precisa fazer os votos matrimoniais, ela precisa assinar um papel, uma garantia, né? Esse papel vai dar a ela, vai testemunhar a favor dela de que ela verdadeiramente contraiu uma núpcia, contraiu um casamento. Então, da mesma forma, quando eu falo que eu creio em Deus, eu preciso batizar. Porque o batismo é essa fé pública em que eu estou dizendo: não, eu creio no Senhor Jesus, eu me arrependi dos meus pecados e preciso, né, ser batizado, tá? Mas há aquele caso que não dá tempo para a pessoa ser batizado. Nós temos o caso aqui do ladrão na cruz, né, que pediu para o Senhor, quando estiver no paraíso, lembra-te de nós. E o Senhor vai dizer assim: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não passou pelo processo do batismo, mas ele creu. Mas olha só, se você tem fé, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa batizar.
tá? Talvez você não pertença à minha igreja, pertença a outra igreja na qual nós servimos ao Senhor. Procure o seu pastor. Mas se você quiser ser batizado por esse pastor, me chame aqui no privado. Vai ser uma grata satisfação, vai ser uma honra me apresentar você ao Senhor, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, muito bem. Outra coisa aqui. Por que, pastor Jânio, que os evangélicos não batizam criança? Né? Porque para se batizar é preciso crer primeiro e então se batizar. As crianças, elas são batizadas só depois, quando elas podem professar a fé daquilo que ela crê e entender o que significa de fato o batismo, né? Por isso que nós não utilizamos o batismo de criança, porque a criança vem ao mundo sem pecado. Que pecado tem uma criança? Mas ela se tornará pecadora. Aí a necessidade dela ser batizada verdadeiramente, porque ela vai se tornar uma pecadora. Ela nasce, eu até falei aqui num vídeo anterior, como uma tabula rasa, uma folha em branco, né? Mas a convivência social vão imprimindo marcas nessa folha, e muitas dessas marcas são pecados e que nós precisamos nos arrepender dele. Então, por isso que nós, da Assembleia de Deus, batizamos criança a partir, né, dos 12 anos, né? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, a gente é a forma de nós crermos, tá? Como eu já falei, quem crer, né? Quem crer. Então, a salvação ela vem pelo crer, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Outro ponto importante com relação à salvação, que ela com relação ao batismo, é que ela é a circuncisão do coração. A incircuncisão do coração. Então, os judeus no Antigo Testamento, ele tinha como selo da sua fé a circuncisão. Pastor, o que é circuncisão? Era um ato pelo qual os homens eles eram circuncidados no Antigo Testamento como prova da fé da família sobre o qual ele estava sendo criado. Aí nós vemos aqui que Abraão também, a circuncisão começa com ele. E a primeira pessoa a ser circuncidado foi seu filho Isaac. Isaac foi circuncidado, né? Então, dali para frente, né, a família de Abraão, a nação de Israel, manteve esse costume, né, pelos séculos que se seguiram, né, o século da circuncisão, demonstrando a sua fé através da circuncisão. Muito bem, em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, nós vamos ler algo muito interessante. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamentos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então São Paulo, ele vai ver como marca, como selo, né, a nossa circuncisão do nosso coração. Não é mais um órgão que vai ser cortado, que vai ser circuncidado, né? Mas sim os nossos corações serão circuncidados através do batismo. Então o batismo ele vai ter essa conotação de circuncisão também. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Eu gostaria de entrar em detalhes sobre a circuncisão. Também não dá porque falar em quais eram as regras, qual era o requisito, em quantos dias, 7 dias depois de nascido, tal, no período certo, tal. Né? Jesus Cristo foi circuncidado, foi levado ao templo, né? Conforme todo o preceito da lei, né? Fez isso sendo judeu, né? E a nossa circuncisão é a circuncisão do nosso coração, em que nós nos rasgamos perante Deus, e o batismo faz parte dessa promessa.
O batismo não salva, mas acompanha a salvação, o que nós já destacamos aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, nós vamos ler assim, ó: não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Uma vez batizado, não é esse corpo perecível, a remoção de alguma parte dele, que vai nos tornar melhor, santificar a nossa vida, mas é termos uma boa consciência para com Deus. Consciência do certo, consciência do errado, consciência da santidade, tá? E eu falo aqui que santidade é fundamental. O que é santidade, meu pastor? Santidade é você se apartar das coisas do mundo. A palavra santidade significa separação. Tem muitas coisas que não é para o cristão. São Paulo já dizia nas cartas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que nós não devemos acompanhar o modelo do mundo, tá? Existe na Bíblia o modelo certo, existe na Bíblia a resposta certa para nós nos amoldar, para ser o nosso modelo. Modelo de família, modelo de pai, modelo de filho, modelo de irmão, modelo de cidadão. Então está na Bíblia todas essas coisas, né? E a gente precisa aprender. E eu sempre falo assim, se a minha religião, meus amados, não me torna um ser humano melhor, que religião é essa? Se eu não me torno uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor, que religião é essa? Né? Aí as pessoas falam assim, eu vou só dar uma pincelada aqui. O que se ouve nos últimos dias, muitas coisas sobre intolerância religiosa, né? E quem é o alvo desses ataques? A maioria de nós evangélicos somos o alvo de que nós somos intolerantes religiosos, né? Eu quero dizer que nós somos a favor da vida, pregamos o amor, não pregamos a morte sob qualquer aspecto, por tortura. Nós somos a favor da vida, né? Nós aprendemos isso através dos evangelhos, nós aprendemos isso através dos ensinos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi torturado e morto pelos romanos, né? Então nós somos a favor da vida e somos contra qualquer tipo de violência, né? Seja ela contra uma pessoa justa ou também seja ela contra uma pessoa injusta, porque a vingança, mas fulano mereceu, né? Mas a vingança, ela é de Deus. Então, o modelo que nós seguimos é o modelo de Jesus Cristo, né? Aí, respondendo essa pergunta, outro dia a mídia noticiou de uma criança, meus amados. Essa criança, os irmãos quiserem pesquisar aí no Google, né? Ela foi, escute isso, essa criança ela foi morta, ela foi oferecida em sacrifício e as suas próprias famílias, aqueles que deveriam estar lá para protegê-lo, como avó, como mãe, como parente, foram as mesmas pessoas que sacrificaram essa criança ao prol de um Deus aí que nós nem sabemos, né? Eu sei que você deve ter ficado indignado, assim como eu fiquei. Então não é isso. A nossa religião ela não prega isso. Aliás, nós já tivemos alguém que foi torturado, né, e foi morto por conta de algumas situações. Foi o caso, né, do próprio Jesus, dos mártires que a igreja teve, né, que foram mártires, que foram, a gente usa a expressão mártir, mas foram pessoas que foram torturadas até a morte. Nós temos vários exemplos dentro da história da igreja, né, de mártires, pessoas que morreram porque defenderam o nome de Jesus. Então nós também somos contra esse tipo de violência e nos opomos, meus amados, a qualquer religião que queira o mal do outro, né? Tem religião boa sim, mas nos opomos àquelas que querem o mal, né? Aquelas que querem destruir um lar, que querem destruir uma família, não só a religião, mas as próprias pessoas na sua maldade, né? Nós nos opomos a tudo aquilo que perturba, né, a paz,
A paz das pessoas, paz, as pessoas precisam de paz, nós precisamos de paz nos nossos dias. Nós precisamos de paz, nós nos opomos a tudo aquilo que é o mal, que representa o mal, que traz a desordem, que traz o caos, que traz a fome, que traz a miséria. Nós nos opomos à mentira, nós nos opomos às coisas que escravizam o homem, igual o pecado. Nós somos opostos, nós nos opomos a isso, né? E talvez você vai dizer, mas pastor, o senhor peca. Pecamos. Infelizmente pecamos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou. Mas eu e muitos outros estamos tentando corrigir as nossas falhas, sendo cada dia um pouquinho melhor. Não olhe para mim, não ache que eu sou uma pessoa perfeita. Eu tenho muitos problemas. O Senhor tem trabalhado na minha vida, o Senhor tem me curado em várias áreas, mas tem muitas outras que precisam ainda. Eu preciso ter essa consciência que eu preciso permanecer na presença para encontrar do Senhor a salvação e a misericórdia naquele dia. Amém? Só para a gente tá encerrando aqui, que o nosso tempo já se esgotou, né? Assim, quem pode se batizar? Qualquer pessoa que queira, que tenha entendido isso, né? Qualquer pessoa que queira. Entendi, pastor, eu quero ser batizado, eu creio. Batize e torne-se cidadão do céu, tá? Nós não vamos entrar no mérito, como é que faz o batismo, né? Geralmente na nossa igreja a gente faz um discipulado antes da pessoa se batizar. E nesse discipulado, se você quiser, eu posso te dar um discipulado para você poder entender melhor. Porque muitas coisas não dá para a gente tratar aqui, que é muito pouco tempo. Tá bom, meu amado? Meu amado irmão, meu amado amigo que nos ouve aí. Que o Senhor Jesus te abençoe sua família, ilumine a sua mente. Que o Senhor Jesus guarde a sua vida, a sua alma, porque a sua alma é preciosa para Ele. Amém? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tá? Falei um pouquinho sobre o batismo e a importância dele. Que você grave essa palavra no seu coração e prossiga buscando conhecer a Deus, que com certeza Deus vai continuar falando no seu coração. Agora escute o que eu vou falar para você. Existem muitos parafusos fora do lugar, existem muitas peças fora do lugar, existem muitas pessoas fora do lugar. É por isso que as pessoas se sentem essa necessidade, esse sentimento talvez de inutilidade. Mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor te chama. O Senhor precisa de você. O Senhor quer mudar a sua vida, transformar a sua vida. Venha fazer parte dessa família de Deus. Venha fazer parte desse reino de Deus e ser uma pessoa feliz e realizada. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.